E aí, beleza? Estamos em Kensington, um famoso bairro de Londres, e essa família da alta classe estava saindo de viagem. Ficaria alguns dias fora, então não podiam esquecer da comida por Rod, um rato de estimação bem mimado por sinal. Pois imagina só uma mansão dessas para um único e pequeno rato se divertir com seus convidados, que apesar de serem bonecos, sua lista de coisas para fazerem juntos era grande. Só acabava com um belo sono à noite. Claro que isso meio que zoa a cabeça de um rato, mas naquela noite ele ouviu um barulho na cozinha. Parece que o sargento não estava muito acordado para o serviço, porém alguma coisa saiu da tubulação e deu de cara com ele, que achou que era um monstro, mas na verdade era outro rato de esgoto. Você é louco, cachoeira! Seu nome era Sid e como ele foi parar ali, nem ele mesmo sabe. E quando viu que a casa do rato, engomadinho, tinha muita comida, iria ficar por ali mesmo. E com uma TV gigante daquela, pro domingo assistir a grande final da Copa do Mundo, seria o lugar perfeito. E segundo Sid, agora era sua nova casa, já deixando Rod bastante preocupado. E achando que o rato era mané e não conhecia as coisas, o convidou para tomar banho na jacuzzi da casa, dizendo que era uma hidromassagem, mas na verdade era uma privada. E detalhe isso, ratos de esgoto vêm de monte, jogando Rod lá dentro. E quem desceu pelo cano literalmente foi ele, indo parar nas águas imundas do esgoto, encontrando as mais terríveis criaturas. No desespero, acabou caindo dentro de uma cidade no esgoto construída pelos ratos, Ratópolis. Bem diferente de onde ele morava em Kensington, mas muito parecida com Londres. E meio atrapalhado, conheceu o guarda Colin, que não acreditou que ele era da superfície. Ficaria de olho nele o tempo todo. E outro rato meio esquisito ali com o seu peixe diz que sabia como ir para a superfície. Ele teria que achar um barco chamado Jamie Dodger de uma tal de Rita, que estava tentando se esconder de ratos malvados. E Rod não ajudou muito e por culpa dele, eles foram pegos pelos capangas Albino e Spike, que trabalhavam com um tal de sapão e queriam um rubi que ela roubou. E como o Rod não era daquelas redondezas, ela disse que ele era um ladrão de joias internacionais e foi ele que roubou o rubi. Bom, confusão foi tanta que no cagaço Rod revelou que o rubi estava no bolso de Rita e como recompensa por ter ajudado os capangas, ele iria conhecer o chefão mafioso mais poderoso do esgoto, o sapão. Mas segundo Rita, aquele rubi foi do pai dela, que deu a ela com muito carinho. Só que o sapão disse que tudo pertencia a ele, inclusive aquele rubi. E como não gostou muito do engomadinho, já iria se livrar dele. Porém, Rod disse que era de Kensington e ele mudou de ideia. Iria mostrar sua coleção pessoal de objetos que vieram direto da superfície, só que de valor mesmo só tinha aquele rubi. Só que o mané do Rod era meio atrapalhado e acabou esbarrando nas peças do sapão e quebrando algumas. Arrasou! O sapão ficou meio irritado, claro, e iria congelar os dois. Parece que era a forma de punir os ladrões e trapaceiros e até freiras daquele lugar. Usava nitrogênio líquido para isso, só que Rita era mais esperta. Tinha um grampo que poderia servir para escapar. E olha, deu certo e quem ficou congelado foram os capangas do sapão. Então Rita e Rod deram no pé e para isso tiveram que desligar as máquinas do sapão. E Rita roubou o cabo mestra do mafioso, usando ele como tirolesa e depois como cinto, mostrando a ele que era bem habilidosa para descer nos esgotos. Já Rod era marinheiro de primeira viagem. Deve estar morto essa hora. Claro que Spike e Albino ainda estavam na cola dele, onde chamavam ele de insolente. E na ponte da cidade acabou de novo no barco de Rita, e com o rubi na mão, deixando Rita bastante preocupado com medo dele perder. Mas vejam só, o rubi na verdade era falso, pois como ele era da superfície e conhecia muito bem joias, tanto que mostrou a ela que era apenas uma réplica de vidro falsa, pois um rubi de verdade não quebraria. E ela ficou maluca, já queria matar Rod ali mesmo no barco, dizendo que o rubi era da família real, uma joia da rainha que Deus a tenha. E para ela, aquele rubi iria mudar sua vida, caindo na real que talvez ele estava falando a verdade, mas ele viu o quanto Rita ficou triste. Então propôs um acordo, já que na casa onde ele morava tinha uma caixa cheia de joias, rubis, diamantes e tudo mais. E se ela o ajudasse a voltar, a transformaria na rata mais rica que já existiu. E ela só precisava confiar nele. Ok, bora fechar o acordo então, né? Negócio fechado.
Que nojo. Já o Sapão, conversando com seus filhos, os girinozinhos, diz que estava difícil arrumar bons ajudantes hoje em dia. E acredita, ele nem estava mais interessado no Rubi, e sim no Cabo Mestre, pois sem ele, seu plano não daria certo. E os seus capangas tinham que achar até o final da Copa do Mundo. Já Rod conheceu a casa perigosa de Rita, que na verdade infestada de ratos, pois sua família era grande, e já achavam que o Rod era namorado de Rita. Todos já gostaram dele, mas só estavam ali para pegarem uns mapas do pai, que inclusive não estava morto e sim meio quebrado, para irem até a superfície. Mesmo sendo muito perigoso, Rita sabia disso, só estava fazendo isso pela grana que Rod prometeu. O lance é que todos da família de Rita estavam gostando muito dele, só o irmão dela que não, que achou o cartaz dos capangas do Sapão, dizendo que o verdadeiro nome dele era Insolente, e estavam pagando até uma boa recompensa para quem entregasse ele, já pensando em fazer isso. Só que foi o lance de um mal entendido, sabe? Pois a família de Rita nunca entregaria ele. Só que com medo disso acontecer, Rod roubou o barco de Rita e iria velejar sozinho para a superfície. Só que o mané não manjava nada de barco e até acabou quebrando ele. E quando foi tentar consertar, Rita apareceu, dizendo que ele era um traidor. E ela explicou que aquilo era o plano do mané do irmão dela, que ninguém ligava. E como ela estava brava agora com ele, iria deixá-lo para trás. Mas ele começou a cantar e, com medo que continuasse, trouxe ele de volta. Iria dar uma tarefa para ele, limpador de barco. Só que não seria fácil, pois os capangas do Sapão ainda estavam atrás dele. Rolou uma baita perseguição por toda a Ratópolis, que em resumo conseguiram despistar todos, ficando na cola só o Albino e o Spike. E olha, quase conseguiram pegar Rod. Pode sair voando do barco gritando que nem uma garotinha. O quê? E onde nessa, Rod estava começando a gostar de Rita, fazendo altas manobras no esgoto com seu barco. Quem não gostou nadinha que não pegaram ele foi o Sapão, que não deveria ter dado a roedores o trabalho de um anfíbio. E nesse, ele chamou seu primo, Lehan, um sapo detetive francês que só chegava atrasado. E queria do seu primo detetive que ele recuperasse o seu cabo mestre, pois sem ele não conseguiria completar o seu plano de acabar de vez por todas com uma praga de ratos no esgoto. Contando a Lehan que foi um rato que destruiu sua vida, que o príncipe Charles o encontrou em dezembro de 64 e nesse palácio cresceram juntos, eram melhores amigos, até que um dia o príncipe ganhou um presente, um rato, e desde então Charles não dava mais atenção ao sapo e ele foi jogado na privada, indo parar naquele esgoto. Então, o quanto antes Lehan partisse para achar o cabo mestre, melhor. Ok, então bora fazer, né? Partimos em 5 horas. Uai. Enquanto isso, Rod preparou o jantar para Rita e ela até estava começando a gostar dele. Que para ela não achar que ele era um mané, disse que tinha família e vários irmãos e até se divertiam a beças em Kensington, que na verdade tinha irmão era coisa nenhuma. Mas para ela acreditar, mentiu mais uma vez. Porém, na manhã seguinte, os sapos franceses apareceram e Rita até conhecia o tal Lehan. Era bem galanteador. Só que não era por ela que estavam ali, e sim porque seu primo o contratou. E em uma chamada de vídeo, ele disse que queria o seu cabo mestre de volta, que Rita estava usando como cinto. E Rita já desconfiou que era para alguma coisa maligna, então Rod tinha um plano: atrair todos os sapos para uma única mosca, que ficaram enroscados juntos. Chutou eles fora do barco, ficando apenas Lehan para trás. E para piorar, estavam descendo as correntezas do esgoto. E com certeza era para a morte certa. A sorte que o barco de Rita tinha uma mão que servia como gancho, e foi por ela que não morreram. E Lehan aproveitou para pegar o cabo mestre e ainda chutou o barco Jamie Dodger pro fundo das profundezas. Mas graças a uma sacola recuperaram o cabo e saíram do esgoto, indo finalmente para a superfície. Estamos sobre Kensington. Legal. E sobrevoando Londres, Rita achou aquilo maravilhoso, mas precisavam achar a casa, e com um pouco de esforço, Rod estava na sua casa novamente, e comprometido, fez o seu pagamento, dando a Rita um rubi lapidado e verdadeiro, diferente do que ela tinha, e aquele era inquebrável. Era um dinheiro que mudaria sua vida e de sua família, e ela só queria mais uma coisa: conhecer a tal família do Rod. Só que ao conhecer a casa, já viu que ele vivia em uma gaiola, começando a perceber que ele era um rato doméstico e solitário. Até tentou dizer que Sid era o seu irmão mais novo, mas não colou, pois Sid e Rita já se conheciam há algum tempo. E ainda mandou a real de quem realmente era o Rod naquela casa. É muito idiota.
Ele ficou tão triste que mandou até Rita embora, já que ele tinha de tudo, não precisava de uma família. E ainda tinha uma praga de ratos para acabar, e como era a final da Copa do Mundo, ele iria sentar-se com Sid e beber até o jogo acabar. Mas segundo Sid, é para ele pegar leve na bebedeira, pois todo mundo estava só esperando o intervalo para poder ir ao banheiro. Aí a ficha caiu que era o plano do sapão, esperar o intervalo para abrir os portões de Ratópolis e acabar com tudo. Então ele teria que ir o mais rápido possível para o esgoto novamente, já que Rita foi capturada e o sapão recuperou o tal cabo mestre. Então Rod tomou a sua decisão, queria voltar e deixaria Sid no seu lugar. Ele seria o novo ratinho de estimação de Tabitha, a garotinha que morava naquela casa. E faltava apenas 1 minuto para o intervalo, e quando chegou em Ratópolis, viu que o portão tinha sido aberto. E agora faz sentido o nome do filme, pois quando chegar o intervalo, a cidade toda vai por água abaixo. Entendeu? Ele tinha que ir ao laboratório do sapão, abaixar os portões e impedir o alagamento. O problema é que ele estava na cola dos nossos amigos e mostrou que o seu plano era ainda pior. Iria alagar toda Ratópolis para criar sua nova cidade cheia de girinozinhos, a Satópolis. Eu sei que esse nome é ridículo, pois foi eu que inventei. Uma merda. Rod e Rita então conseguiram uma distração, uma máquina de hidrogênio líquido, pois os ratos eram fáceis de dar conta. Já sapos franceses, Rita teve que fazer uma obra de arte, sobrando apenas o sapão ainda enchendo o saco, fora que era bem a hora do intervalo da final da Copa do Mundo. Então Rod viu que não daria tempo de desligar a máquina, então bolou um plano para impedir a água de chegar até eles, só que ainda tinha um Lehan para incomodar. Mas foi com ele que Rod salvou Rita e ficaram torcendo, não para a Inglaterra ganhar a Copa do Mundo, mas para o nitrogênio líquido que corria nos tubos desse certo. Repensa numa torcida forte que deu super certo. Salvou a cidade congelando a onda de xixi que iria acabar com toda a Ratópolis. Viva o transeunte insolente! E assim, um rato de estimação que se apaixonou por uma rata de esgoto salvou toda uma civilização de ratos abaixo de Londres de acabarem no fundo da água. Os sapos tiveram que conviver com eles em harmonia e a vida de Rod agora era velejar. Já Sid, o rato intruso, ganhou um novo amigo. E esse foi Por Água Abaixo, o filme lá de 2006 da DreamWorks, onde tentaram repetir o sucesso de Fuga das Galinhas, mas não foi muito bem explorado. Acabou tendo várias alterações no roteiro e saiu bem diferente da história inicial, consequentemente se tornando um filme que foi só conhecido nas bancas de DVD das feirinhas, mas não deixa de ser bem divertido. Uma pena que caiu no esquecimento e nunca se falou em uma sequência. Bom galera, este foi o Solucionando Animações, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!